Meus queridos e minhas queridas, meus futuros doutores e futuras doutoras, Rafael Novaes, dando então sequência às nossas aulinhas de Direito Tributário, coraçãozinho batendo mais forte, aqui no seu futuro. Quer ser advogado e advogada? Chegamos agora no novo tema de nossas aulas. Eu me refiro ao estudo do Código Tributário Nacional. Isto porque, meus queridos, existem dispositivos, temas, dentro do próprio CTN, que são importantíssimos e recorrentes na sua prova de primeira fase do exame de ordem. Acreditem, a grande maioria dos assuntos nós já exaurimos em aulas anteriores, quando então vimos a importância da disciplina, o conceito de tributo, as espécies tributárias, o time especial. Trabalhamos os princípios e as imunidades. Entretanto, alguns artigos e temas do código nós não podemos deixar de levar para a prova. Eu já começo o nosso material com o livro segundo, que vai falar sobre a legislação tributária. Eu me refiro então à previsão do artigo 96 do Código Tributário Nacional, que determina que a legislação tributária vai ser dividida em leis, tratados e convenções internacionais, decretos e as normas complementares, que versem no todo ou em parte sobre essas relações jurídicas tributárias. Se você puxar na memória, você vai lembrar que esse tema nós ensinamos com o bizu. E qual foi o bizu? O bizu então determinava que a legislação tributária é a chamada letra de normas. Letra de normas. Rafael, não estou lembrando. Você vai lembrar agora. Legislação tributária é a letra de normas, porque tem o lê das leis. Tem o tra dos tratados e convenções internacionais. Tem o d dos decretos e tem o normas das chamadas normas complementares. E observe que é seguindo exatamente a sequência do artigo 96 do CTN. No artigo 97, você vai encontrar as leis, a ideia máxima de que o direito tributário é extremamente legalista. Então, você vai encontrar a criação do tributo, a extinção do tributo, o aumento do tributo, a redução do tributo, definição da hipótese de incidência, fato gerador, base de cálculo, penalidades, as multas, as hipóteses de suspensão, extinção, exclusão. Tudo isso previsto em lei, em sua grande maioria, aqui no Código Tributário Nacional. A gente até falou daquelas raríssimas, mas existentes exceções à legalidade. Eu até peço que, se você não está lembrado, volta para a aula de princípios para ver o primeiro princípio, que é exatamente o princípio da legalidade. Quando você lembra que a regra é lei, lei, lei para tudo, caramba, mas que existem aquelas específicas exceções. A palavrinha combustível, II, IE, IPI, IAF, lembram disso? Então toma muito cuidado. Mas nós também podemos encontrar tratados e convenções internacionais. É até interessante porque o artigo 98 do CTN diz que esses tratados são tão importantes que eles podem revogar a legislação interna e que as próximas leis, sim, as próximas leis tributárias, devem levar em consideração aquilo que está previsto no tratado. Então ele entra com status de norma, de lei também no nosso ordenamento. O decreto, semelhante àquilo que nós encontramos lá no direito constitucional, ele vai ter seu limite de força sendo a própria lei. O decreto serve para dar regulamentação, a aplicação prática àquela lei. Já as normas complementares, que tem previsão lá no artigo 100, são divididos em atos administrativos, decisões administrativas que a lei tenha dado efeito normativo, convênios que os entes celebram e até práticas reiteradas, os costumes da administração pública. Tudo isso compõe esse grande tema chamado de legislação tributária e que na hora da prova você vai lembrar. Legislação tributária é a chamada letra de normas, lê de leis, tra de tratados e convenções internacionais, d de decretos e normas das normas complementares. Um próximo tema muito importante também para a sua prova é aquele que envolve a obrigação tributária e o fato gerador. Lembrando que nós já falamos, sim, meus queridos, eu já comentei com vocês o que seriam então obrigações tributárias, notadamente quando estudamos as imunidades, para a gente entender que existe uma relativa independência entre a obrigação principal e a obrigação acessória. Mas vamos então recapitular e aprofundar um pouco mais esse tema, analisando também o seu fato gerador. Presta bem atenção. Quando nós analisamos e olhamos o tema obrigação tributária, e aqui eu vou colocar OT, que aliás, diga-se de passagem, é extremamente comum juízes, advogados, tributaristas utilizarem esse tema OT, OTP, OTA. O que seria a OTP? A obrigação tributária principal e a OTA, a obrigação tributária acessória. A obrigação tributária principal
e a obrigação tributária acessória, esse tema das obrigações tributárias, você encontra no artigo 113 do Código Tributário Nacional, que, aliás, lembrem, está previsto no 113, parágrafo 1º e parágrafo 2º. A obrigação tributária principal corresponde ao tributo, mas também à penalidade, ou seja, a multa. Já a obrigação acessória são meras formalidades. São formalidades que ajudam o fisco a procurar a obrigação tributária principal. CNPJ por parte de uma empresa, manter livros fiscais, inscrição em junta comercial do Estado, permitir a fiscalização, dentre outras medidas. Até utilizamos como exemplo o seguinte: o tributo é pago em dinheiro, sim ou não? Sim. A multa é paga em dinheiro, sim ou não? Sim. Então, tudo aquilo que vale dinheiro, nós colocamos como obrigação tributária principal. Por outro lado, o CNPJ é dinheiro? Não. Livro fiscal é dinheiro? Não. Junta comercial? Não. Fiscalização? Também não. Então, tudo aquilo que não é dinheiro, o bizu que passamos é que você vai colocá-lo como sendo obrigação tributária acessória. Mas o que é que isso tem a ver, Rafael, aí com o fato gerador? É bem interessante, por quê? Porque quando nós falamos aqui no fato gerador, para a obrigação tributária dita como principal, o fato gerador vai ser a situação definida em lei. Definida em lei? Sim. Você vai encontrar isto que eu estou aqui falando no artigo seguinte, o artigo 114. O artigo seguinte, o artigo 114 do Código Tributário Nacional. Ele vai dizer que é a situação prevista em lei. Claro, porque o tributo tem que ser criado por meio de lei. A multa também é penalidade, que, aliás, nós vimos isso desde nossa primeira aula. A gente viu que o tributo é prestação estabelecida em lei. Por outro lado, quando nós falamos da obrigação tributária acessória, a sua previsão vai estar na legislação tributária. Isso você encontra no artigo seguinte, o 115 do Código Tributário Nacional. Então, ele diz que vai ser a situação prevista na legislação tributária que não corresponda, né, à obrigação principal. Mas peraí, Rafael, o que é mesmo a legislação tributária? Legislação tributária é a chamada letra de normas. Simples assim. Então percebam que para a obrigação principal, somente a lei, mas para a obrigação acessória, qualquer um desses aí poderia estabelecê-la. Não é à toa, gente, por exemplo, que a criação do imposto, do tributo, vamos lá, o ICMS, a criação do imposto no Estado, o ICMS, do tributo, tem que vir por meio de lei. Agora, a lei vai falar sobre modelo de nota fiscal de trânsito, inscrição em junta comercial. Meu amigo, tudo isso aí não é dinheiro, é obrigação meramente acessória. Então não precisa vir na lei. Geralmente o regulamento do ICMS, o RICMS, ele geralmente vem por meio de decreto do governador. Então cuidado. Tratando-se de meras formalidades, vem por meio da legislação tributária. Pode ser lei? Pode, mas pode ser também tratado de convenção internacional, decreto, norma complementar. Agora o tributo, o principal, tem que vir por meio de lei. Então, muita atenção a isso. Ainda tenho outras observações, tá? Mais uma ainda aqui, bem importante. Nós já falamos sobre a relativa independência, né? Nos casos, por exemplo, de imunidade, os casos de isenções, o sujeito nem paga o tributo, muitas vezes não paga nem a multa, mas ele deve continuar cumprindo as formalidades, demonstrando que ele é a igreja, demonstrando que ele é a pessoa com deficiência, que tem a isenção tributária, deve. Então, cuidado, o fato de ele ter um benefício fiscal que retire o dever de pagar aquela obrigação principal, isso não necessariamente retira o dever de continuar cumprindo as formalidades, quando muitas vezes essas formalidades são até o que vão conceder, né? O partido político tem que permitir a fiscalização, tem que ter uma inscrição em junta, inscrição junto ao TSE, para poder demonstrar que é partido político e, desse modo, ter a imunidade tributária. Então, cuidado. E, para fechar, cuidado também com o artigo 113, vou até trocar a cor. Artigo 113, colocar na cor azul. Artigo 113, parágrafo 3º. Cuidado com ele. Porque lá no artigo 113, parágrafo 3º, ele diz que a inobservância de uma obrigação acessória converte ela em obrigação principal em relação à penalidade. Cuidado. O que eu quero afirmar é o seguinte. Imagina que o sujeito tivesse que ter um CNPJ.
ou uma inscrição em junta comercial. Ele vai trabalhar na área do comércio, tem que ter o CNPJ, tem que ter uma inscrição na junta comercial. E ele simplesmente não tem. Ele abre o estabelecimento dele, sem nota fiscal, sem junta comercial, sem porcaria alguma. O auditor, ao chegar ao seu estabelecimento, vai fazer o quê? Vai exigir os documentos. Se ele falar que não tem esses documentos, o auditor vai passar a mão na cabeça dele e dizer que coisa feia, providencie, viu? E vai embora? Não. Vai aplicar a ele uma multa. E a multa aqui é obrigação. É dinheiro ou não é? É. Então, peraí. Ao não cumprir uma obrigação acessória, ela se converte em obrigação principal em relação à penalidade, em relação à multa. Faz sentido ou não? Faz, Rafael. Só tome cuidado, viu? Porque o sujeito, apesar de usar a palavra conversão, ele vai continuar sendo obrigado. Ou seja, não é que agora não tem CNPJ, tome uma multa, pague a multa e você nunca mais precisa ter CNPJ. Não, 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 não. Ele vai continuar tendo o dever de cumprir, senão vai levar outra multa, e outra multa, e outra multa, e outra multa até abrir os olhos. Então, muita atenção a isso. Beleza? Bom, para a gente poder, então, compreender plenamente, vamos aí responder uma questãozinha. Empurrar bêbado embaixo de ladeira. Essa pergunta aí que já caiu na FGV, acreditem. Olha o que ela diz. A obrigação tributária principal tem por objeto. Gente, principal é o quê? É tudo aquilo que é dinheiro, gente. Ou seja, tributo e a multa, a penalidade. Letra A diz, escrituração de livros contábeis. Isso é principal ou acessório? Acessório. Letra B, o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Letra B, de bombom de chocolate é a nossa alternativa. A letra C diz, a prestação de informações tributárias perante a autoridade fiscal competente. Acessória. Letra D, a inscrição da pessoa jurídica junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Acessória também, né? Obrigação tributária acessória, ele pediu principal, portanto, letra B, de bombom de chocolate. Sujeitos da relação tributária, outro tema fantástico para a sua prova. Presta bem atenção. Quando nós falamos em sujeitos de uma relação, de um lado você vai encontrar o chamado sujeito ativo e do outro lado você vai encontrar o denominado sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo da relação tributária? Simples. É quem faz o IEE. Quem é o ativo e quem é o passivo de uma relação? O ativo não é quem faz o IEE, não? Misericórdia, Rafael, acaba com essa história. Gente, sujeito ativo aqui é quem vai exigir o tributo, quem vai cobrar o tributo. Quem diz isso é o artigo 119 do Código Tributário Nacional. O sujeito ativo é quem vai exigir o tributo. Via de regra, União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Rafael, por que você falou via de regra? Lembram quando a gente falou de contribuições? A gente viu que quem cria é a União, mas que quem vai cobrar é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, vai ser o Conselho Regional de Engenharia. Então a gente falou ali e mostrou claramente que quem criou foi um, mas quem exigiu o sujeito ativo foi outro. Mesmo modo, também eu poderia citar como exemplo o ITR. O ITR é da União, o Imposto Territorial Rural, mas se o município quiser, ele pode ou não pode cobrar na área rural do seu município? Pode. Fica inclusive com 100% do produto desse dinheiro que ele arrecadou. Quem foi o sujeito ativo? O município. Então, cuidado, tá? Então, União, Estado, EF, municípios. E do outro lado, você vai encontrar quem? O sujeito passivo. É até interessante, porque lá para a obrigação principal, o artigo 121 do Código, ele faz uma divisão. Ele diz que o sujeito passivo, em seu parágrafo único, vai ser dividido entre contribuinte e entre responsável tributário. Ora, mas quem seria o contribuinte e quem seria o responsável tributário, Rafael? Muito cuidado, tá? Sujeito ativo é quem vai exigir, quem vai dar o IEE. Sujeito passivo é o quê? É quem leva, Rafael. Quem leva o IEE. Na relação tributária, quem é que leva o fumo? Contribuinte ou responsável tributário. Então, por isso, sujeito passivo. Quem seria, então, o contribuinte? Quem seria responsável tributário? Bom, contribuinte é aquele que pratica de maneira pessoal e direta o fato gerador do tributo. Ele olha nos olhos do fato gerador, rola um clima entre eles, ele pratica de maneira pessoal e direta o fato gerador do tributo. Deixa eu lhe exemplificar. Quem é que pratica de maneira pessoal e direta o fato gerador do IPVA? O dono do carro. Quem é que pratica de maneira pessoal e direta o fato gerador do IPTU? O dono do imóvel. Então, simplesmente é você entender, aquele que pratica de maneira pessoal e direta.
Porém, em algumas situações, é possível então que outro tenha que responder no lugar ou concomitantemente com aquele que praticou o fato gerador. Eu me refiro a um terceiro, que vai ser então chamado por meio de lei. É o que diz o parágrafo único do artigo 121. Por meio de lei, para responder pelo tributo. Rafael, me dê exemplo para que eu possa entender isso plenamente. Vê, suponha então a ideia, e a gente vai até comentar sobre isso aí também, sobre o filho menor de idade, o absolutamente incapaz. Para efeitos tributários, lá no artigo 121, inciso 126, inciso 1º do CTN, mesmo que ele venha a ser absolutamente incapaz, relativamente, plenamente, não importa. Se ele praticar o fato gerador, ele tem que pagar tributo. Imaginemos então que determinada criança ganhou por herança, né? Um baby shark aí ganhou por herança um imóvel. Está registrado em nome dele. Mas ele ainda é baby shark. Ele ainda é pequenininho. Ele é absolutamente incapaz. Quem é considerado contribuinte? É ele, porque ele praticou de maneira pessoal e direta ser proprietário do imóvel. Agora, quem é que vai ser considerado responsável tributário? Nesse meu exemplo, os pais. Os pais são responsáveis, um terceiro escolhido por meio de lei. Artigo 134, inciso 1 do CTN. Então, cuidado, porque essa responsabilidade aqui é uma responsabilidade relacionada à lei. Por que eu gosto de fazer essa observação? Porque lá no direito civil você aprende que existe a possibilidade da chamada responsabilidade civil ser feita por meio de um contrato. Por meio de um contrato. Cuidado para não confundir isso com o direito tributário. Porque a responsabilidade tributária, ela deve decorrer da lei, e não de contrato. Lá no direito civil eu posso colocar, olha, essa minha obrigação fulano vai pagar, a autonomia da vontade das partes, mas não pode ser confundido com o direito tributário. Tanto é assim, gente, que o artigo 123 do CTN, ele diz que as convenções particulares, salvo, né, que ele começa exatamente o dispositivo falando um salvo previsão em lei, né? Ressalvada a situação de lei, convenções particulares, contratos particulares não podem ser opostos à fazenda pública para mudar quem é o devedor de tributos. Não pode. Rafael, se eu entendi, eu xoxe. Põe no xoxe não, preste atenção. Veja, imaginemos então o típico caso aqui, campeoníssimo em prova, contrato de locação de bens, automóveis ou mesmo imóveis. É extremamente comum que entre as partes, o dono do imóvel, o proprietário, o locador, ele coloque que o inquilino locatário tem que pagar o valor do aluguel, tem que pagar taxas condominiais e tem que pagar o IPTU do imóvel. Coloca no contrato entre as partes. Beleza? Beleza. Fechado, fechado. Assinado, registrado, tudo bonitinho. O boleto do IPTU tá chegando. No nome de quem? Do proprietário, claro. Aí o inquilino olha e diz, poxa, eu me comprometi com um contrato que eu iria pagar, mas está chegando o nome dele. Sabe de uma coisa? Vou pagar não. E resolve não pagar. A pergunta que não quer calar. O município, objetivando então ultimar esses atos de cobrança, quer entrar com uma execução fiscal, ele vai cobrar de quem? Do inquilino ou do proprietário? É evidentemente que do proprietário, afinal de contas o dono é ele é que vai responder por eventual execução fiscal. Mas ele colocou no contrato, ele não pode virar, município, você não pode me cobrar, porque aqui no contrato eu botei que fulaninho vai pagar. O município vai virar e vai dizer, foda-se, a responsabilidade tributária não é estabelecida por meio de contrato, por meio de convenções particulares e acordos conchavos entre as partes. Não, a responsabilidade tributária ela é estabelecida por meio de lei. Então, se a lei não me obriga a isso, esse contrato não pode ser oposto para mudar. Agora, atenção. Então quer dizer que o proprietário tomou no paperoquide. Vai ter que pagar? Vai. A partir do momento que ele efetua o pagamento, ele pode entrar com ação regressiva perante o inquilino? Pode. Pode? Pode. Sabe por quê? Porque entre as partes o contrato tem validade, a autonomia da vontade das partes. Até para cobrar o IPTU, sim, em ação regressiva. Paga o município, o direito tributário já recebeu, ó. Vocês aí que se entendam agora. E aí ele pode entrar com ação regressiva e cobrar aluguéis, taxas condominiais, tributos também. Se colocou no contrato, pode sim. Então, muita atenção com isso, beleza? É importante esse tema para a sua prova. Por quê? Porque, volto a afirmar, responsabilidade tributária
é aquela que decorre da lei e não de contrato. Eu vou lhe dar outro exemplo aqui para que você possa entender isso aqui comigo. Nós vamos ver mais à frente a responsabilidade empresarial. Imagine então que o sujeito empresário, contribuinte, tinha várias dívidas. Várias dívidas. Ó. Ele simplesmente estava com a empresa dele cheio de dívida. Quem era o contribuinte? Ele, o empresário. Até que ele resolveu então vender a empresa. A pessoa que comprou, que está dando continuidade, ela não praticou esses fatos geradores. São coisas antigas. Ela vai praticar daqui para frente. Mas e o que estava lá no passado? Quem que vai pagar? O anterior? Talvez. Mas talvez até ele tenha que pagar, como nós vamos ver, na condição de responsável pela sucessão empresarial. Mas ele não praticou, Rafael, esse fato gerador na época. Não foi ele não, foi o anterior. Sim, mas a lei determina que esse próximo da cadeia também responda. Então percebo que nesses exemplos aqui que eu estou dando, são casos de responsabilidade previstos em lei. Mas o empresário colocou, não, eu me responsabilizo. Estou lhe vendendo, mas tudo que é do passado é meu. Bota em validade entre as partes. Entre as partes, beleza. Mas perante o fisco não tem, não. Então, muita atenção a isso. Mas antes de chegar nesse caso, seguindo a sequência aqui do Código de Assuntos Importantes, próximo tema aí fala sobre a solidariedade. Esse tema é bom que só para a sua prova. Como é que funciona, então, a solidariedade? Você aprende lá nas aulas de Direito Civil que a solidariedade ela acontece quando uma pluralidade, quase não sai, pluralidade de credores, todos eles podem exigir a integralidade da obrigação de uma pluralidade de devedores. Ou seja, lá no direito civil é possível a solidariedade ativa e a solidariedade passiva. Lá no direito civil você também aprende até que é possível estabelecer ordem, o chamado benefício de ordem. Primeiro, esse aqui responde pela dívida. Caso não consiga pagar, esse aqui responde para só em seguida esse aqui responder. Ou seja, caso típico aí dos contratos de fiança, né? Mas para o direito tributário, existe solidariedade? Sim. O artigo 124 do Código, ele diz que há solidariedade, sim. Porém, a solidariedade do direito tributário só pode ser do lado passivo. Não pode haver solidariedade ativa. Por que não pode, Rafael? Porque quem é o sujeito ativo, criatura? O sujeito ativo, União, Estado, DF e municípios. Eles são sujeitos ativos, só pode um deles estar cobrando. Não pode, por exemplo, dois municípios cobrar o mesmo IPTU do seu imóvel, que eu até já disse. É uma das 7 peças da segunda fase de tributário. Ação de consignação e pagamento. Fácil identificação. Então vejam que nesse contexto não pode existir solidariedade ativa. É só um credor. Ou é a União, ou é o Estado, ou é o DF, ou é aquele município. Então a solidariedade reside no polo passivo. Pode existir, então, a solidariedade passiva. Outra diferença é que não existe no direito tributário o benefício de ordem. Como assim, Rafael? Todo mundo responde pela porra toda. Todos estão no mesmo barco. Todos respondem conjuntamente. O que, aliás, essa previsão é o que está no parágrafo único. É o que está no parágrafo único do artigo 124. Pode analisar aí no CTN. Ele diz que a solidariedade desse dispositivo não comporta, não comporta benefício de ordem. Rafael, mesmo que um tenha se comprometido mais do que o outro, sei lá, um diz que pagaria metade, não importa, todos estão no mesmo barco, todos respondem por tudo. Eu vou chegar em um exemplo bem bacana para que você possa entender, mas antes, vê, o artigo 124, ele vai falar de duas modalidades, né? Ele vai falar da solidariedade de fato e a solidariedade de direito. Quando é que eu encontro a solidariedade de fato? Aí lá no inciso primeiro ele diz, quando todos praticarem o fato gerador. Rafael, não entendi não, Rafael. Olha um exemplo bacana que está no meu livro, Direito Tributário Facilitado, até com desenhozinhos também, bem interessante isso. Olha, que é o livro também que eu indico na segunda fase, em tributário. Imagina que o mesmo imóvel tem 3 irmãos como dono, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Os 3 são irmãos, donos de um imóvel. Quem está praticando fato gerador do IPTU? O Guinho e Zezinho. E Luizinho. Os 3. Então, solidariedade de fato. A maioria esmagadora dos casos seriam exatamente esses. Porém, também é possível a solidariedade de direito. Quando a lei de direito, quando a lei determina que haverá
quando a lei determina que haverá solidariedade. Vejam, não foram eles que praticaram o fato gerador, mas a lei apontou e disse, vai ser solidário. Vão responder. Rafael me deu um exemplo. Não. Não? Não, vou lhe dar não. Agora não. Quando a gente falar de responsabilidade lá na frente, eu vou lhe dar um caso e aí você vai lembrar. Você vai lembrar dessa aula de hoje. Então você não vai dar o exemplo agora, não. Por quê? Para não encher sua cabeça, se acalma, acredita. Você até vai pensar que eu esqueci. Eu vou entrar em outros assuntos, em outras aulas e você vai dizer, esqueceu. Não. A prova é tanta que eu não esqueci, que quando chegar nesse momento eu vou fazer assim, ó. Plim! Aí você vai dizer, eita, ele não esqueceu não. Tô combinado? Plim! Quando eu fizer isso, é porque eu tô falando desse caso aqui. Mas eu prometo que eu não vou encher sua cabeça agora não. Nesta aula eu preciso ainda que você entenda os efeitos da solidariedade. Não basta entender solidariedade de fato, quando todos praticam fato gerador, e a de direito, quando a lei aponta a solidariedade. É preciso que você entenda os efeitos dessa solidariedade, o que, a um primeiro momento, não é tão difícil assim. Primeiro efeito, o pagamento é efetuado por um, aproveita todos. Rafael, como assim, Rafael? Vamos entender aqui, ó. O exemplo lá que eu havia citado. Está aqui o imóvel. Esse imóvel, evidentemente, tem que pagar o IPTU. Sei lá, bota aí um valor de R$ 1.000 desse IPTU. Quem são os donos? O Guinho. Eu vou até melhorar aqui esse exemplo. Peraí, deixa eu tirar daqui para poder ganhar mais espaço. Olha o que eu vou fazer para ganhar mais espaço. Tchan, 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 tchan. Agora sim. Pronto, vou colocar daqui. Fica melhor. Então, olha aí, vê que lindo. Tá aqui o imóvel. Esse imóvel vai ter que pagar o quê? IPTU. O valor do IPTU, sei lá, bota aí 1.000 pila. Pronto. Quem são os donos? O Guinho, Zezinho e Luizinho. Solidariedade, de fato, todos respondem. Imagina então que o Guinho foi lá e, pimba, pagou os R$ 1.000. Gente, esse município pode querer cobrar algum valor perante Zezinho e Luizinho? Não, porque o pagamento feito por um aproveita todos. Todos estão quites. Não há mais o que se falar. Professor, o Guinho que pagou, ele pode entrar com ação regressiva perante seus irmãos? Pode. Mas aqui, ó, o direito tributário já recebeu, meu amigo. Ô, professor, e se por acaso o Guinho só tivesse 10% da propriedade? Zezinho, 40% e Luizinho, 50%. Professor, o Guinho pagou tudinho, professor. Parece justo isso? Bom, se parece ou não, o direito tributário tá nem aí. O Guinho que toma as medidas dele para pegar o proporcional aí dos irmãos em uma vara cível, relação que não tem mais nada a ver com o direito tributário. Então tome cuidado com isso. Já vimos que não existe benefício de ordem. Parágrafo único do 124. Então o pagamento é efetuado por um, aproveita a todos. O segundo efeito da solidariedade é aquele que diz que a isenção ou remissão favorece a todos. Se você tiver com o código nas mãos, ele vai dizer assim, né, que a isenção ou remissão favorece a todos, salvo se concedido pessoalmente a um deles, subsistindo neste caso a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Misericórdia, Rafael, não entendi foi nada. Você vai entender agora, vem comigo. Ó, primeiro, antes de mais nada, o que seria então uma isenção, uma remissão? São benefícios tributários. A isenção nós já vimos, é uma hipótese de exclusão, que muito se confunde com imunidade, mas que não são iguais. O fisco resolve não cobrar. E a remissão? A remissão, gente, é quando a dívida já foi feita, mas é uma hipótese de extinção. É o perdão, o fisco perdoou. Imagina então que esse imóvel aqui está uma área de preservação cultural da cidade. Aqui, por exemplo, Marco Zero do Recife, né? E aí você adapta a sua realidade aí, do teu município, da tua cidade, da tua região. Uma área de preservação cultural, histórica, florestal, enfim. Resolveram dar um benefício, não cobrar mais IPTU. Vai beneficiar qual dos três irmãos? Os três, Rafael. Muito bem. Ou então vão perdoar dívidas daquele imóvel. Vai beneficiar qual? Os três. Bom, essa é a regra. A isenção ou remissão favorece a todos, salvo se concedida pessoalmente a um deles. Como assim? Vejam, nos dois exemplos aqui que eu dei, né, essa ideia de preservação, isenção, a remissão, eu falei do imóvel. E se, por exemplo, no município aí que você mora, fosse dado então a isenção ou remissão para quem fosse ex-combatente de Segunda Guerra Mundial, ou então para que fosse pessoa com deficiência, ou tivesse com uma doença terminal, um câncer, vamos supor. Veja, os três irmãos aí, apenas um é ex-combatente de Segunda Guerra Mundial. Vamos supor que apenas o Huguinho.
Apenas o Huguinho é pessoa com deficiência. Apenas o Huguinho está com aquela doença. Apenas ele atinge aquele benefício de maneira pessoal. Parece justo que os demais irmãos, Zezinho e Luizinho, também se aproveitem dessa condição? Não. Nesse sentido, o percentual seria levado em consideração. Ou seja, se o valor é R$ 1.000, tira 10%, né? Então vai tirar menos R$ 100. Tira os R$ 100 aí, que correspondem à parte que foi beneficiada, e retira o guinho da parada. Sobrou quanto? Ora, sobrou 900, Rafael. Sobrou 900? Foi 900. Quem agora vai responder pelos 900? Os demais. Respondem solidariamente pelo saldo. Ou seja, Zezinho, ou seja, Luizinho. Se Zezinho pagar, aproveita Luizinho. Se Luizinho pagar, aproveita a Zezinho. Mesma coisa. Então, cuidado, tá? A isenção ou remissão favorece a todos, salvo se concedido pessoalmente a um deles, subsistindo, continuando neste caso, a solidariedade aos demais quanto ao saldo. Então, muita atenção a essa previsão. E para fechar, o último efeito da solidariedade é a ideia da interrupção. A interrupção de quê, Rafael? Do prazo prescricional. Bom, a gente já comentou isso daí também, quando eu estava falando um pouquinho sobre processo tributário, que o prazo de prescrição, que está estampado lá no artigo 174 do CTN, será um prazo de 5 anos. É isso mesmo. 5 anos é o prazo de prescrição. Prazo de prescrição para quê, Rafael? Ora, para que o fisco entre com a cobrança. Imagina aqui no meu exemplo, os 3 são donos do imóvel, os 3 estão respondendo, tá? O Guinho, Zezinho e o Luizinho. Não há benefício de ordem, todo mundo responde pela porra toda. Passou um ano, nada de execução. 2 anos, nada. 3 anos, nada. 4 anos, nada. 5 anos, nada. Prescreveu. Beneficiou qual dos 3? Todos eles, rapaz. Aí, beneficiou, pô. Prescreveu. O fisco não pode mais cobrar. Está prescrito. Agora, imaginemos um exemplo diferente. Passou um ano, nada de execução. 2 anos, nada. 3 anos, nada. 4 anos, nada. 4 anos, 10 meses, não, 11 meses e 15 dias. Faltam 15 dias para prescrever. Um dos irmãos vai sozinho na prefeitura e adere ao parcelamento daquela dívida. Mas faltava 15 dias para prescrever, ele não sabia. Foi lá e disse, parcela aí. Parcelamento é uma forma de reconhecimento da dívida. E o parágrafo único do mesmo artigo 174 diz que o prazo se interrompe, ou seja, volta a contar do zero. A pergunta que não quer calar, essa interrupção vai prejudicar, no meu exemplo aqui, apenas aquele irmão que aderiu ao parcelamento ou todos eles? Todos eles. Porque são todos em mãos dadas. Se prescrever para um, prescreve para todos. Se interromper para um, interrompe para todos. Eu fico imaginando a raiva dos irmãos quando descobrirem que ele fez aquela merda, né? Mas enfim, deixando de lado essa discussão, para a gente fechar esse nosso bloquinho, nós temos aí 2 questõezinhas. A primeira na tela. A pessoa jurídica XYZ celebra contrato de locação de automóveis com a pessoa jurídica ABC, proprietária dos veículos, pelo prazo de 5 anos. Cuidado, é questão de interpretação, viu? Veja, XYZ fez um contrato de locação de automóveis com a pessoa jurídica ABC, proprietária dos veículos. Quem é a proprietária dos veículos? Quem é? ABC, viu, gente? Cuidado. Quem é proprietário do carro? ABC. Quem está praticando fato gerador de maneira pessoal e direta de IPVA? ABC. Quem é que tem que pagar o IPVA? ABC. Aí ele coloca, os automóveis serão utilizados pelos diretores da pessoa jurídica XYZ. Segundo o contrato, a locatária XYZ é a responsável pelo pagamento do imposto da propriedade de veículos automotores, IPVA, de todos os automóveis durante o prazo contratual, sob a hipótese de assinale a afirmativa correta. Viram que a ABC espertamente colocou no contrato que XYZ tem que pagar IPVA? Colocou. Entre as partes vale? Vale. Mas perante o Estado, perante o fisco, vale? O fisco pode cobrar então da proprietária ABC? Claro. A letra A diz, o contrato é nulo, uma vez que altera por meio de convenção particular a condição de sujeitativo da obrigação tributária. 2 erros. Primeiro, o contrato não é nulo, já que vale entre as partes. E segundo, estaria mudando o sujeito passivo, né, gente? E não o sujeito ativo. Letra B. O contrato é válido e eficaz entre as partes. Ok. Porém, não produzirá efeito contra a Fazenda Pública, que poderá exigir o IPVA do proprietário dos veículos. A pessoa jurídica, ABC. Alternativa correta, letra B, de bombom de chocolate.
A letra C diz que o contrato é válido e eficaz entre as partes e poderá ser oposto à fazenda pública, que somente poderá exigir o cumprimento da obrigação tributária pela locatária XYZ, conforme previsão contratual. Falso. E a letra D diz que o contrato é válido e eficaz entre as partes e poderá ser oposto contra a fazenda pública, desde que seja editada a resolução pelo secretário estadual da Fazenda, autorizando a referida transferência de sujeição passiva tributária. Aí você diz, rapaz, eu não sei porra nenhuma, eu não estudei com o Rafael Novaes. Vou botar o quê? Vou botar logo pra arrombar. Vou botar logo que foi o secretário. Tu assistir aonde? Misericórdia, Rafael, do papel aqui, Ed. Então, para que isso não aconteça, cuidado, viu? Então, gabarito letra B mesmo. Próxima questãozinha, fácil por demais. 3 irmãos são donos de um imóvel em proporções iguais. Em relação ao IPTU, cada irmão. Gente, importa se é em proporção igual? Pouco importa. Um podia ter 10, ou podia ter 90%, 1% vagabundo. Não importa. Se os 3 estão no mesmo barco, solidariedade. A letra A diz que só pode ser cobrado pelo fisco em razão de 33,33% do imposto. Falso. Letra B é devedor solidário em relação ao todo do imposto. Letra B de bombom de chocolate é a nossa alternativa correta. A letra C diz que é devedor na razão de 33,3% do imposto e responsável subsidiário pelo restante. Falso. E a letra D diz não poderá ser cobrado judicialmente pela parte de outro irmão que tenha recurso para pagá-la. O fato de um irmão ter mais dinheiro do que o outro, pouco importa. O fisco pode cobrar de todos eles. Afinal de contas, existe a solidariedade. Ufa, acabamos mais uma aula, mas claro que nós ainda não terminamos. Eu aguardo todos vocês em uma próxima aula. Tchau, tchau.